Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. E aí galera, beleza? Tranquilo? Bom, aqui é o William, essa é a arte de estar no mundo. E, bom, essa é uma série que se chama Shakespeare e a arte de estar no mundo. A ideia é comentar alguma coisa sobre as peças de Shakespeare, sobre alguma coisa que tem me chamado a atenção em Shakespeare. E, bom, vamos começar com... Assim, não é nenhum estudo aprofundado das obras, não é nenhuma análise profunda, acadêmica, não é nada disso não. Assim, é uma leitura comum da peça, né? Alguém que retira da peça lições, né, sobre a vida e tal. Por isso Shakespeare é a arte de estar no mundo. Então eu queria começar essa série com uma peça bastante interessante, um personagem que eu gosto muito. Que é, bom, a peça é Henrique VI, segunda parte de Henrique VI. E o personagem é Gloucester, Duque de Gloucester. Então vamos lá. Bom, Henrique VI é uma trilogia, né, de Shakespeare. Na verdade acaba sendo uma tetralogia, porque existe uma outra peça que eu também vou comentar, que eu também gosto muito, que eu vou comentar depois, que é Ricardo III, que faz parte. O que acontece, né? O Henrique VI é um rei jovem, fraco, muito manipulável, extremamente religioso. Ele é muito católico, nesse tempo ainda não havia acontecido a separação, né, com Roma, e a igreja anglicana ainda não havia sido criada, então ele é muito católico, Henrique VI. E fraco, muito fraco, extremamente, né. Acontece que ele é filho de um rei muito forte, ele é filho de Henrique V. Henrique V era um conquistador, né, um homem extremamente... um homem de uma presença extremamente forte, né, um rei que marcou muito a história inglesa. Foi sucedido pelo filho, que era um fraco. Então o que acontece? Um dos irmãos de Henrique V era Humphrey. Esse Humphrey acaba se tornando Duque de Gloucester. E quando o Henrique V morre, esse Humphrey acaba recebendo a missão de ser o protetor do sobrinho, né, que se torna o rei Henrique VI. Então, o que acontece é que esse era um cargo extremamente cobiçado, né, na corte, porque quem fosse o protetor é uma espécie de tutor do rei menino, né? E quem se tornasse protetor de Henrique VI seria o rei de fato, né? Mandaria, né, daria ordens, tomaria decisões. Então, era um cargo muito disputado. Isso acabou caindo nas mãos do irmão de Henrique V, tio de Henrique VI, Humphrey, Duque de Gloucester. Uma das pessoas que mais disputavam esse cargo, essa posição de protetor, era alguém que era tio de Gloucester e tio de Henrique V, que era o bispo de Winchester, né, o bispo extremamente ambicioso, né? E é ele quem vai ser o principal rival de Gloucester por um bom tempo, né, na corte. Eles terão uma rixa notória, né, na corte. Chegaram às vias de fato, há quase uma guerra civil, na verdade, entre o bispo de Winchester e o Duque de Gloucester, né. Bom, ele me chamou muita atenção porque eu considerei o bom Macbeth, né. Como assim? Vocês sabem que a tragédia de Macbeth é uma tragédia muito relacionada à ambição, né? Macbeth é alguém que sucumbe à ambição, e essa ambição é insuflada pela mulher dele, basicamente, né? A Lady Macbeth é quem sopra, é quem derrama o veneno nos ouvidos do marido. Bom, com relação a Gloucester, ele era de sangue real, ele tinha direito ao trono também, né? Mas ele em momento algum se mostra desejoso do trono, né, ou cobiça o trono do sobrinho. Pelo contrário, ele é extremamente cioso, ele é extremamente
probo em tudo, né? Ele é responsável pelas finanças do reino e pelo exército também, né? Henrique V havia conquistado a França e ele era o administrador dessas províncias, né? Das províncias francesas também. E depois ele vai ser acusado injustamente de malversação dessas verbas, né? De não pagar o exército. Por exemplo, ele é acusado de não pagar o exército na França. Isso enfraquece o poder inglês na França e leva a Inglaterra a perder as suas terras lá. Ele é acusado de ser extremamente severo também, de abuso de poder, né? Ele é acusado de abuso de poder, né? Tudo é uma grande mentira, né? A segunda parte de Henrique VI começa com o casamento de Henrique VI com a rainha Margaret, né? A rainha Margarida, ou Margarete, enfim, Margaret. E acontece o seguinte, Gloucester era o responsável por cuidar do bem-estar e da integridade do reino. Então acontece que quando Henrique VI se casa com a rainha Margaret, ele se casa com ela sem dote nenhum. Essa é a primeira coisa. Ela vem com a roupa do corpo e a beleza dos olhos. É só o que ela traz. Ah, meu Deus. E mais, não é só isso. Não é que ela não traga nada, é que ela leva tudo. Ou seja, ela não só não traz dote, como ela ganha de presente de casamento, o pai dela, na verdade, ganha de presente de casamento, as províncias francesas quase todas. Fudeu, agora fudeu. Não, fudeu. Tô fudeu legal. Sobra quase nada. Ela leva o grosso das províncias francesas tudo. Sobra uma bobagem, só um pedacinho só. Né? E o pai dela não era um rei só de nome, era o rei de Jerusalém, o pai dela. Ou seja, enfim, Jerusalém já nem pertencia mais aos cristãos direito, e o rei de Jerusalém, ou seja, é um rei de nome, basicamente, é um rei de fachada. Então, quando ela chega na corte, e quando Gloucester lê esses termos de casamento, ele fica ultrajado, né? Absolutamente ultrajado. E ele chama os outros nobres, inclusive, e ele tem um discurso muito inflamado, muito bonito, inclusive, né? Sobre isso, sobre a ofensa que isso é, e etc, etc. Ele não fala nada na frente dela e nem do rei. Mas é natural que ele fique assim, eles perderam a principal joia da coroa, né? Já avisei que vai dar merda isso. De nada, à toa, assim, de mão beijada, entregue, né? Que foi conquistado com sangue, foi entregue de mão beijada, né? Então, acontece que a esposa dele, a duquesa, era uma mulher muito ambiciosa, extremamente, era uma espécie de Lady Macbeth. Ela é direitinho uma Lady Macbeth, né? Sim, ela queria ser rainha, né? Ela era a segunda mulher do reino. Então acontece que ela insufla os ouvidos do marido, né? Só que Gloucester é diferente. Gloucester não é um Macbeth. Gloucester é fiel e é seguro, é decidido no que quer. Então ele diz não. Ele manda a mulher parar com essas ambições desmedidas, que ele jamais vai trair o seu sobrinho e rei, né? E também o irmão a quem ele havia jurado proteger, né? O sobrinho. Ele havia jurado ao irmão que seria o protetor do sobrinho. E ele não iria faltar essa promessa. É um homem muito íntegro, Gloucester. Eu gostei, como você gostou, como todo mundo gostou. A duquesa, né, a mulher de Gloucester, ela cai num plano que é armado pela rainha Margaret, pelo duque de York e pelo Lord de Suffolk. Né? Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer derrubar o Gloucester. Gloucester é um problema para todo mundo, porque ele é o único cara fiel ao rei. Então assim, para que todos os lobos possam atacar Henrique, todos eles têm que destruir o protetor de Henrique, que é Gloucester. Então, muito embora todos esses lobos aí, Suffolk, York, Margaret, todos eles vão se comer depois. Só que para que eles possam devorar o fígado uns dos outros, eles têm que se livrar do inimigo maior e comum, mais poderoso, e o único protetor, de fato, de Henrique VI, que é Gloucester. Então o que eles fazem? Eles se juntam para derrubar o Gloucester. E eles fazem isso por meio da ambição da mulher dele. É uma cilada, viu? A mulher dele cai num truque lá, numa emboscada com relação à bruxaria, né, de que ela estaria fazendo bruxaria para derrubar o rei. E, é claro, pegando a mulher, isso respinga, obviamente, em Gloucester.
embora ele não tivesse envolvimento nenhum, mas é óbvio que respinga nele. E acontece que ele é levado a julgamento, falsamente acusado, né? Ele tem um momento interessante, um julgamento salomônico, né? Assim, Shakespeare quer mostrar que ele não é só um homem íntegro, ele é também um homem sábio, né? Então ele tem um momento em que aparece lá um sujeito cego, dizendo que tinha sido curado, né, na igreja e tal, pelo santo, o padroeiro lá. E aí vem o povo inteiro dizendo como ele se curou, e ele muito sabiamente, ele pergunta ao homem, ao cego, né, pergunta o que é isso? O homem diz, é tal coisa, diz o nome da peça de roupa lá, é um manto assim assado. Que cor é essa? Fala, essa cor é preta. E que é isso? Ele falou, isso é uma camisa assim, assim, assado. Que cor é essa? Diz amarelo, não sei o que. E que peça de roupa é essa? E que cor é essa? Então o cego vai dizendo todas as peças de roupa e todas as cores. E aí ele diz assim, impossível, esse homem não é cego de nascença. Ele não poderia reconhecer todas as peças e todas as roupas imediatamente sendo cego de nascença. É ruim, minha filha. Possível. Então ele desmascara o cara. Ela é muito inteligente, assim. É uma cena muito bacana. E... bom, ele é levado, então, ele é acusado, o Gloucester, né? E é uma cena muito tocante. Ele é levado diante de Henrique VI. Henrique VI sabe nitidamente que Gloucester é inocente. Sabe que pode confiar em Gloucester, mas ele é muito fraco, né? Ele não faz nada, ele simplesmente acata o que todo mundo diz em volta, a rainha manipula, todo mundo manipula. Pronto, agora já falei, acabou. Vou levar ferro, mas já falei. É um rei extremamente fraco. Então, na verdade, Gloucester é condenado, né, por traição, justo ele, que era o único leal, ele é condenado por traição. E ele acaba sendo depois assassinado pelo Lorde de Suffolk, né, que o mata, o tira definitivamente do caminho, né. Bom, mas a arte de estar no mundo, né, o que eu aprendi com Gloucester, assim? Gloucester, pra mim, é uma espécie de Jó, sabe? Como assim? Que é o sofrimento do justo, né? Como explicar o sofrimento dos bons e a injustiça do mundo, né? Gloucester as características dele, né? Ele é irascível, né? Ele é um combatente, ele é um veterano de guerra. Então é um cara de sangue quente, ele se irrita com muita facilidade, e isso acaba às vezes indo contra ele. Mas assim, ele se irrita pelas causas certas, né? Ele se irrita pelas causas certas, ele é o único real defensor de Henrique ali na corte, né? E acontece que a queda de Gloucester abre caminho para toda a desgraça posterior que cai no reino, né? Ele alerta Henrique VI, na hora que ele vai sendo preso, ele alerta Henrique VI para isso, né? Então você vê como a desgraça pode atingir um homem bom sem que ele tenha culpa. Essa é a questão, sem que ele tenha culpa e sem que ele seja tolo. Quer dizer, ele tentou se defender, mas tão grande é o desconcerto do mundo, né, para usar os termos de Camões, tão grande é o desconcerto do mundo, que os bons, ou os justos, podem sofrer essa profunda injustiça, mesmo fazendo todo o possível, mesmo reconhecendo, né? Gloucester, para mim, é, portanto, um personagem trágico, né? Eu acho que seria muito plausível escrever uma tragédia de Gloucester, assim. Então é isso, Gloucester, para mim, fala um pouco sobre o sofrimento do justo, né? A pergunta que existe desde Jó, né? Por que sofrem os bons?